Bom, e aí, gurizadinha, tudo bem? Bom, vamos conversar um pouco mais sobre livre-arbítrio dessa vez. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: pensamentos e pensamentos sobre isso. Vamos refletir um pouco. Livre-arbítrio. O que é isso? Que palavra bonita, né? Nossa liberdade. Ah, nós temos direito de ir e vir. Claro, claro que nós temos direito de ir e vir. Assim como nós temos as consequências. Como a gente não vive num mundo selvagem, brutal, nós seres humaninhos, né? Nós nos tratamos a partir da civilidade, bom, na maioria das vezes, pelo menos. A concepção de livre-arbítrio pré-determinada, ela é não só da nossa capacidade de agir e das nossas limitações, afinal de contas, se eu pudesse voar, eu estaria voando, se eu pudesse teleportar, eu estaria teleportando, não posso, então eu faço dentro das minhas capacidades. Eu não posso erguer um carro, então não importa meu livre-arbítrio dentro disso aí. As limitações dadas às vontades e dadas as forças que existem e as nossas impossibilidades. Aí vai o fato de que o livre-arbítrio do outro não nos afeta, não deve nos afetar. Por que isso? Como eu disse, nós não estamos num mundo selvagem, nós estamos vivendo num mundo dentro da civilidade e temos algumas regras sociais. Uma regra muito antiga, que até mesmo existe em algumas religiões, é não trate o outro como não gostaria de ser tratado. Essa condição não é visando uma pessoa louca, insana, que gosta de tomar uns tapas. Não. Essa condição é para dar um limitador. Exemplo, não enfia faca no amiguinho se não gostaria que uma faca fosse enfiada em você, dadas as consequências que uma faca faria. Não ameace a vida do amiguinho se a sua vida não gostaria de ser ameaçada tão como. Vivemos numa época complicada, uma época onde temos inimigos que não dá para ver. Eu falo do um vírus que está por aí. Quem pode ficar em casa, que fique em casa. Quem tem que sair na rua para trabalhar, que tome todos os cuidados necessários, usando máscara e proteções, luvas e higienização muito acima do padrão. Mas para quem precisa, a condição de não sair de casa é necessária para evitar a chance de ser contaminado. Bom, isso é sabido pela maioria das pessoas que se informam com relação à ciência, pelo menos as informações científicas que temos nos dias de hoje. Então, quando tu te coloca em uma posição de possivelmente ser contaminado, tu, quando chega perto de um amiguinho, quando chega perto de um coleguinha que estava se cuidando e que está ficando em quarentena, que pode ficar em casa, ou né, por N motivos, tu está ameaçando essa pessoa. Claro que, se tu tomar todos os cuidados necessários, a ameaça vai ser menor, mas ainda assim vai ter uma ameaça maior do que se a pessoa ficasse isolada numa bolha. Então, aonde vai o nosso livre-arbítrio? Aonde nós temos direito de ir e vir? Isso é uma discussão muito boa para os tempos de hoje. Mesmo porque alguns estados, alguns governos e alguns governadores estão tomando atitudes drásticas. Atitudes que trancam o nosso direito de ir e vir, que trancam o nosso livre-arbítrio. Só que, lembrando, a gente tem direito de ir até as nossas limitações. Existem coisas e forças maiores que possam nos impedir. A condição de lei não é isso que eu estou tratando, mas sim uma condição mais ética. A condição até onde nós temos o direito de ir sem máscara, de nos arriscar, de sair em público, de tentar levar uma vida como se não houvesse um vírus por aí matando e deixando pessoas hospitalizadas. Até onde a gente pode arriscar pessoas da nossa casa, membros da nossa família, com uma atitude imprudente. Até onde a gente pode ir com o nosso livre-arbítrio numa situação como essas. Bom, dada a condição do utilitarismo, uma condição ética, uma condição até mesmo ética kantiana, a gente pode levar em consideração que não devemos arriscar a vida do outro.
Porque o prejuízo é muito maior do que os benefícios de uma saída. Todos estamos com saudade dos nossos amigos, dos nossos bares, das festas, dos parentes até mesmo. Mas quem pode manter um mínimo de contato social, isso quer dizer, o mínimo é ir para o trabalho e voltar para casa tomando toda forma de higienização, ir para a farmácia e voltar caso necessário, ir fazer compras e voltar caso necessário. Isso é o mínimo. Ir para o médico se preciso e assim voltar caso necessário. Quem está fazendo o mínimo para preservar essa condição, para que outros não se contaminem, tem que ser respeitado. Quem pode ficar em casa, que fique em casa, se cuidando. Não saia para visitar parente. Não saia para andar de skate. Não saia para tomar bebida e fazer uma concentraçãozinha só com 5 amigos. Porque assim tu vai estar correndo o risco de contaminar outras pessoas. O vírus não se vê. Então ele pode estar numa latinha de cerveja e a gente não perceber. Não foi higienizado direito. A pessoa pode estar contaminando o outro sem querer, sem saber, sendo assintomático. No momento de gripe que nós estamos passando, pior ainda é identificar os sintomas. Às vezes a pessoa pensa que é só uma gripezinha porque está acostumada com essa condição. E nunca passou por um vírus dessa magnitude. A última condição que testou os brasileiros foi a gripe espanhola, há muito tempo atrás. Então, a restrição não é para preservar apenas a ti, mas para preservar o outro. A tua liberdade acaba quando começa a do outro. Isso quer dizer que se tu toma uma atitude que diretamente vai gerar um empecilho na ação do outro, essa tua atitude tem que ser pensada e repensada. Se a tua ação direta vai causar o mal-estar do outro, essa atitude tem que ser pensada e repensada umas 10 vezes. Porque a tua felicidade não pode ser em base da infelicidade do outro. Mas tem como? Tem como. Claro que nós temos que abrir mão, às vezes, de algumas coisas. Eu gostaria muito de que, de comer aquela fruta, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu tenho que dar um jeito de conseguir aquela fruta pelo bem, pela pena, pela piedade da pessoa que está vendendo, que está possuindo aquela fruta, ou tem que conseguir um dinheiro de alguma forma para poder conseguir aquela fruta. Roubar, causar um leso naquela pessoa, e eu estou falando só de leso financeiro. É ruim porque gera uma consequência dos seus atos. Vamos pegar agora e imaginar se todo mundo fizesse isso. Se todo mundo tomasse a mesma atitude que tu tá tomando. Se a tua atitude afetasse a tua mãe, afetasse o teu avô, afetasse a tua avó, afetasse teus irmãos, afetasse a ti, afetasse o teu emprego, o teu chefe e assim por diante, toda a cadeia. Essa atitude seria uma atitude boa? Essa atitude seria uma atitude ética? Essa atitude valeria o livre-arbítrio? Claro que a gente só pode abrir mão de coisas que a gente tem consciência. Um animal age sem pensar, caga onde for. Mas nós, seres humanos, somos muito mais que animais. A gente pode se informar, a gente pode pensar, a gente pode refletir, e a gente pode pesar as consequências. Então, pese as suas consequências. Muito obrigado. Fique bem.